Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. É uma alegria muito grande, esta manhã nós estarmos juntos com o Senhor Jesus, servindo, adorando, glorificando o nosso amado Senhor, né? E como Deus é bom e eterno, sinto o que estudar essa manhã, e exatamente a lição que a nós está destinada é a querida lição de número 6. Lição 6, tá bom? Por gentileza, vamos pegar a nossa querida lição e, com certeza, vamos juntos, paz Senhor a todos, e vamos lá. Quando você pega a lição de número 6, tá? Deixa eu pegar aqui minha lição também, para poder compartilhar com os irmãos, né? Quando você pega a lição número 6, ela diz exatamente assim: mas realmente precisava de tudo isso? O pecado é realmente tão grave? Estudando ao mesmo tempo a doutrina da salvação, a teologia é a doutrina do pecado. Soteriologia é a doutrina da salvação. Por estarmos estudando juntos, é óbvio que depois que vimos todas as consequências do pecado, o problema que o pecado trouxe, nós vemos uma atitude muito radical da parte de Deus. É incrível como Deus, simplesmente, de forma direta, objetiva e clara, Deus simplesmente faz o seguinte: Deus pega e diz, vou resolver de forma definitiva o problema do pecado. Ele envia o que ele tem de mais preciso. Deus faz algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Ele, tal como se fazia no Velho Testamento, ele entrega seu filho como cordeiro, que sobre ele será imputada toda e absolutamente toda a pecaminosidade da humanidade, e ele mesmo faz questão de imolar o seu filho. E, óbvio, tem o lado do amor ágape, né, de Deus, do amor que excede todo conhecimento, do amor que nos constrange, do amor que nos deixa embasbacados, daí o amor ágape, e pensa sobre isso, você fica assim, mas espera aí, Deus precisava mandar Cristo? Deus precisava simplesmente arrebentar seu filho? Como diriam os meninos, né, na igreja, será que Deus necessitava de toda essa providência? Não haveria possibilidade dele continuar recebendo o sangue de animais, e aí até hoje a pessoa colocava a mão sobre o animal. Será que Deus precisava ter sido tão radical, tão terrivelmente preciso e enviar seu filho e arrebentar seu filho? Afinal de contas, sejamos francos, quem criminosa fui eu. E essa pergunta, ela normalmente nos é feita por muita gente. Precisava de tudo isso? Deus se tornar homem, precisa e de forma terrível ser arrebentado, né? Quando nós respondemos a uma pergunta como essa, nós estamos no ponto mais essencial do cristianismo. Nós estamos no coração do cristianismo, e o coração do cristianismo se chama expiação. E hoje nós vamos estudar a doutrina da expiação.
ação. Na verdade, nós começaremos hoje, terminaremos no próximo domingo. Pastor, então, peraí, domingo que vem vai ter escola bíblica dominical? Vai. Domingo que vem, 9 da manhã, a gente se encontra como está se encontrando hoje. E nós vamos ter a nossa querida escola bíblica dominical. E aí, domingo à tarde, a gente entra no templo. O templo novo, bonito, cheiroso, maravilhoso, que o Senhor nos deu. E entrando ali no templo, nós vamos ter a alegria de dizer obrigado, Senhor, porque o coronavírus não me levou. Na verdade, coronavírus não leva crente, né? Coronavírus só promove crente, porque o indivíduo chega no céu. A gente não tem desespero com coronavírus, por uma razão simples. O viver... Mas eu compreendo que a gente quer viver um pouquinho mais, né? A gente sempre quer viver um pouquinho mais. Então, nós começamos essa lição hoje. Domingo, 9 horas da manhã, você de novo vai estar comigo. E 3 horas da tarde a gente se encontra na igreja e a eterna sua misericórdia. Então, nós vamos agora tratar da doutrina mais importante da Bíblia. É a doutrina da expiação. Guarde esse nome. Guarde esse nome. Leia tudo o que puder sobre isso. Procure o máximo de bons livros sobre isso. E até o final desta aula eu vou indicar o melhor livro que existe em toda a praça. E aí, se de repente eu for esquecendo, os irmãos me lembrem, tá? Eu pego rapidinho ele aqui na minha Bíblia única, tá? Outros mais acessíveis também existe de muito boa qualidade. Muito bem. O que é espiar? O que é espiar? Quando você pega a palavra encontro, de forma maravilhosa esta aula que nós iniciamos nesse momento, em que iniciamos a humanidade. Muito bem. A palavra espiar significa comunicação entre pessoas que estão absolutamente em litígio, em lide, em encrenca, em confusão. Mas, pastor, então, espiar seria também sinônimo de conciliação? Olha que interessante. A conciliação é consequência da expiação. Pega isso direitinho. Primeiro vem a expiação. Aí, como consequência, a reconciliação. Mas pela forma que você falou, meu amado pastor, acabou confundindo minha cabeça, porque eu estou pensando que expiação é a mesma coisa que reconciliação, porque a definição que você me deu me levou a isso. Ajude, sim, eu estou aqui para te ajudar. Olha que interessante. Expiar é você pegar duas pessoas que estão uma revoltada com a outra. E quando você olha para quem está revoltado um com o outro, você verifica que, na maioria das vezes, as duas não têm razão. Sempre o erro está em cada uma das duas. Dificilmente, quando você briga com alguém, você tem completa razão nessa briga, né? Vamos ser francos. Quando um não quer, dois não brigam. Mas quando dois brigam, na maioria das vezes, os dois estão errados. Não é verdade? Os dois estão errados. Só que tem um problema sério. Sempre um dos dois é quem nós chamamos de ofendido e o outro é quem nós chamamos de ofensor. Ofensor é aquele que começou com um problema. Ofensor é aquele que fez o errado. Ofensor é aquele que, como os meninos da mocidade dizem, pisou na bola. Pisou na bola, né? Em termos bem populares, e aí ninguém tem problemas com o ofensor. E aí o ofendido, ele pode tomar duas posições. Ou ele parte para a briga, e aí às vezes perde a razão,
e aí o problema se torna cada vez pior, aí a encrenca é generalizada, ou então o ofendido, ele fica na dele. Ele fica na dele, ele diz, não, deixa para lá, mas o coração dele está quebrado com quem o ofendeu. Tá? Com quem o ofendeu. Quando você é ofendido e vítima, é muito interessante isso, porque quando você é ofendido e vítima, você, obviamente, pode querer justiça, você pode querer deixar para lá, você pode querer que o outro morra mesmo. Na maioria das vezes, a gente quer tudo, menos a reconciliação. E aí, a grande pergunta que se faz é a seguinte, pastor, se eu sou o ofensor, como é que eu faço para aplacar o ódio do outro? Porque eu tenho interesse em reconciliar com o outro. Como é que eu faço para melhorar minha relação com o outro? Como é que eu faço para voltar para o outro? Como é que eu faço para voltar a dialogar com o outro? Meu amado irmão, é uma questão muito séria, né? É uma questão muito séria. A gente tem que sempre pensar como é que a gente convive com os outros, porque a depender do que a gente faz com os outros nunca mais querem ver a cara da gente. Meu amado irmão, os outros nunca mais querem ver a cara da gente. Tome muito cuidado. O meu coração e o seu coração tem que tomar muito cuidado, porque a depender do que a gente faz com os outros, meu Deus do céu. E hoje, na sociedade que nós vivemos, em que qualquer coisa agride os outros, meu Deus do céu. Os meninos da mocidade são muito engraçados. Eles chamam, como é que é? Sociedade mimimi. É essa a expressão mais fantástica. Eu não sei se tem algum jovem assistindo com a gente a escola bíblica dominical, mas eles falam isso, um bando de mimimi, né? Então, é difícil viver e conviver quando você agride alguém. É muito difícil. E o grande problema da agressão, então, é o ofendido. Como é que a gente faz para simplesmente aplacar a ira do ofendido? Como é que a gente faz para simplesmente diminuir o ódio do coração de quem a gente, como os meninos dizem, pisou na bola? Como é que faz? Como é que faz? Né? Aí é o que nós chamamos de graus de ofensa. Graus de ofensa. Por gentileza, venha comigo para a lição, abra a sua lição já imediatamente na página 37. Pegue comigo a lição na página 37. Esse primeiro ponto eu preciso ler com você. Pegue a página 37 e olhe que interessante, o ponto 2, o problema que nos metemos com o pecado. Tá? 2.1, a dimensão do pecado. Eu quero ler com você esta parte, porque é fundamental para você entender o que é a doutrina da expiação. Vamos ler juntos? Todo mundo encontrou? Tá bom? Heber passou várias vezes para todos os irmãos, e eu creio que todos os irmãos já têm a dimensão de onde nós estamos. Então, estamos na nossa querida lição, está aqui, o seu smartphone deve estar aí, página 37. Lê comigo. A dimensão do pecado. Você já pensou na dimensão da encrenca em que entramos quando o pecado passou a existir como realidade na vida humana? Não? Então pense o seguinte: quando desrespeitamos, agredimos ou ofendemos alguém, o perdão e a reconciliação são atos simples de serem realizados? Será que quando a gente arrebenta os outros de forma muito fácil, os outros nos perdoam? Meu amado irmão, tem gente que tem um coração difícil, né? Vamos lá.
Olha que interessante. Continue a ler comigo. Eu estou lendo aqui na tela, eu já tenho a lição aqui na tela. E se o ofendido for simplesmente um representante de toda uma família, já imaginou que é agredir um pai de família, um avô, um bisavô? A família o admira, o honra, o ama, o venera. Quantos são atingidos pela ofensa? Você está entendendo? Ofender os outros não é coisa simples. Ofender os outros é algo muito sério. A depender de quem você ofende, você está agredindo muita gente ao mesmo tempo. Continuando a leitura. Tornando os fatos um pouco mais difíceis. E se o ofendido for o representante de toda uma nação e de um povo? Já imaginou o que é você ofender a rainha da Inglaterra? É um exemplo que eu adoro dar. A rainha da Inglaterra não manda em nada, mas ela é amada pelo povo inglês. Ofenda a rainha da Inglaterra para ver se no outro dia simplesmente caças britânicos não estão em cima da tua casa para te matar, maluco. Sério! Veja o problema criado. Lê comigo. Qualquer um poderia pedir desculpas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agrida o representante de uma família. Só o outro representante da outra família que agrediu poderia pedir desculpas ao agredido. No caso de uma nação, aí lá vai ter que o presidente da República pedir perdão porque algum animal da nação agrediu a rainha da Inglaterra. Você acha que é qualquer um que se aceita para pedir desculpas e a gente vai aceitando as desculpas? Agora vem a pergunta-chave. E se a ofensa fosse direcionada à pessoa, à santidade, à majestade do próprio Deus? Quem estaria à altura para pedir o pedido de perdão? Quem é que estaria à altura para fazer o pedido de perdão? Você está entendendo? Quando no jardim do Éden, o homem vira as costas para Deus e diz: eu quero viver de forma diferente do que você quer. Eu quero ter uma vida absolutamente própria e diversa daquilo que você quer. O homem está dizendo para Deus: eu não quero me relacionar com você. Mas eu não quero me relacionar com você. Tuas ordens não valem nada para mim. Teus desejos não valem nada para mim. Agora, você já imaginou o que aconteceu no coração do próprio Deus quando aquilo ocorre? Alguém que cria o universo, cria tudo para o homem. Alguém que, quando vai fazer o homem, faz a sua imagem e semelhança e fez questão de soprar nele, o sopro divino. Ali é o que os grandes teólogos chamam de o beijo divino do amor. É por isso que ninguém consegue sufocar a necessidade de Deus, porque houve um Deus que no Gênesis soprou em nós a sua própria vida e nos deu fôlego de vida. E aquele sopro representou um beijo de amor. Não estou dizendo que Deus beijou o homem. Você está me entendendo, né? Aquele sopro representou um beijo de amor e aquilo é radicalmente. E você sabe o que é você se devocionar completamente a um ser e esse ser virar as costas para você e dizer: você não me interessa? Você e nada é a mesma coisa. Você e nada é a mesma coisa. Foi isso que Adão fez ao comer daquela fruta. Foi isso que Eva fez ao comer daquela fruta. E o grande problema não é Adão ou Eva terem comido daquela fruta. O grande problema é que eles agora têm no seu ser o mal e eles transferem essa natureza decaída, voltada para o mal, para os seus descendentes. Isso é tão real que mesmo havendo a linhagem de Caim e a linhagem de Abel, a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos dos homens, chega um momento que tudo se mistura e em Gênesis capítulo 6, a humanidade alcança uma maldade de tal forma,
O homem passa a viver tão longe de Deus, tão longe de Deus, tão longe de Deus. A maldade alcança de tal forma que a descrição de Gênesis, capítulo 6, era exatamente essa, que todos, não tinha um, todos os pensamentos do homem eram maus desde a sua infância. Olha o tamanho do distanciamento de Deus. E aí o grande problema é exatamente esse. O grande problema é exatamente esse, porque com Adão todos nós agredimos a Deus. Com Adão todos nós pecamos. Com Adão todos nós recebemos exatamente toda essa carga maligna que nos leva a querer viver como se Deus não existisse, a querer viver como se Deus nada fosse, sendo ingratos, sendo absolutamente malignos. Você entende o grau da ofensa? Você entende o grau da ofensa? E aí é óbvio, algum inteligente no nosso meio, algum gênio no nosso meio, ele propõe a seguinte pergunta, tá? Inclusive aí na sua revista, né? Algum gênio, né? Ele propõe a seguinte pergunta. Mas se, de repente, nós pudéssemos escolher o melhor de nós homens para pedir perdão a Deus, ele poderia ser o nosso representante, né? Vamos lá? Olha que interessante. Quem de nós poderia pedir perdão a Deus? Eu estou vendo aqui no chat tanta gente. Será que a Geise seria a melhor representante? O irmão Eliseu, a Iraci, eu, o Marquinhos, o Heloísio, o João Ferreira, a Juraci, a Cris, a mamãe, o Heloís. Quem de nós se atreve a subir no santo monte de Deus, dizer, olha, eu represento todos eles e eu vim aqui pedir que o Senhor os perdoe, porque ao contrário de todos eles, eu nunca pequei. Alguém que está me ouvindo essa manhã se habilita. Você que ainda vai me ouvir, não está ouvindo a escola dominical no devido momento, mas ainda vai me ouvir, você se habilita. Será que alguém literalmente se habilita a se apresentar perante ele e dizer, olha, eu vim aqui porque, como eu nunca pequei, como eu sou justo, eu vim pedir justiça. Em nome deles, eu que sou o melhor deles, venho agora pedir que você, ó Senhor Deus, que foi ofendido, os perdoe. Marquinhos, você se habilita? E aí, Sorilene, vai encarar? Heloís, o que você acha? Porque eu não. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Eu não. E aí, Rai? Vai lá? Vai pedir perdão por todos nós, Rai? Que tal o Ivan? Nenhum de nós se habilita. Não há ninguém que tenha a possibilidade de subir ao monte do Senhor e por todos nós pedir perdão? Ah, tá. Então nós estamos numa encrenca enorme. Quem pode pedir perdão por nós, aplacando a ira de Deus Todo-Poderoso e sair vivo da presença dele? Difícil, né?
calma que o problema só está começando. O problema vai alcançar ares fantásticos agora. E a justiça? Você acha que Deus vai perdoando os outros assim porque quer perdoar? A própria palavra dele em Provérbios diz que ele odeia quando um injusto não é punido e quando um justo é punido. Sério. A palavra de Deus diz que poucas coisas Deus abomina. E se tem uma coisa que ele abomina, é quando o injusto é considerado justo. E simplesmente não é punido. O maior problema nosso não é quem vai pedir desculpas. O maior problema nosso é... E a ira dele? E a ira dele? Sua santa e justa ira. Vou lhe dar um exemplo e você vai entender a encrenca que nós estamos. Há 2 semanas no Brasil, nós estamos discutindo um problema muito sério. Uma criança de 10 anos foi engravidada pelo maluco do tio dela. E você acredita que se essa criança for ter uma outra criança, ela vai morrer? E a chance da outra criança morrer é muito grande? Aí o que eu acho fantástico é que ninguém olha para essa pobre criança de 10 anos com amor e com misericórdia e fica um bocado de maluco no hospital onde ela está, ainda clamando, não aborte, não aborte. Não é a filha dele. Não é a filha dele. Aí os pais tiveram que tomar a decisão mais difícil do mundo. Os pais tiveram que tomar a decisão de simplesmente matar uma criança para sobreviver à outra. Qual das duas vai viver? Escolheram que a filha deles vai viver e a outra vai morrer. Quer dizer, só um milagre para salvar as duas. Você já viu uma notícia mais triste do que essa? De um tio que faz isso com uma sobrinha? Você já ouviu? Você sabe onde isso começou? Quando lá no Éden, Adão e Eva deram as costas para Deus. Deus sabia que a coisa ia chegar nesse ponto. A gente só não tem notícias piores porque a mídia ainda não encontrou, porque a cada dia notícias piores vêm. E olha que isso ainda não fez chegar à ira máxima de Deus, porque houve uma época em que a humanidade estava tão podre que Deus teve que destruir tudo e só sobrou Noé. Aí depois disso, Deus agora trabalha como? Deus agora trabalha limpando a humanidade, de tempos em tempos, varrendo uma ou outra cidade, tal como fez com Sodoma e Gomorra. Mas vai chegar, irmãos, o dia da ira, em que todas as taças da ira de Deus serão preenchidas e Deus vai derramar 7 taças, como está no Apocalipse. Você acha que a notícia dessa criança é a pior que existe? Eu vou lhe dar uma notícia que talvez você não tenha sabido. Imagine o seguinte problema. Um pobre pai, ele chega em casa e ele simplesmente chegando em casa, ele vê que a sua casa está cercada pela polícia, que está tudo fechado, ele entra em desespero, e entrando em desespero, ele entra, peraí, eu sou o dono da casa, eu sou o dono da casa. Quando ele chega, ele vê na sala mortos, esquartejados, e com sinais de violência absolutamente física, sexual, sua esposa e 2 filhos. Ele entra em desespero. Ele grita, ele entra em desespero.
As imagens são aterrorizantes, mas são terríveis. Olha que eu estou criando um exemplo. Ele entra em desespero. Mas, pastor, eu ouvi falar de um caso semelhante. Não teve, é um exemplo que eu estou criando. Ele entrou em desespero e ele começou a gritar. Tenta acalmá-lo. E ele, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Porque ele tinha 3. A terceira filha é um exemplo, não é verdade, não. Aí a terceira era uma menina, 2 meninos foram abusados sexualmente, foram esquartejados e arrebentados, e a terceira está no hospital. Calma, é um mero exemplo. Precisa ficar apavorado, não. É só um exemplo da minha cabeça. Mas, pastor, eu ouvi alguma coisa. Não, é mero exemplo. Vamos embora. Presta atenção na aula. Vamos lá. E aí, simplesmente, o policial olha para ele e diz, olha, a sua filha de 2 anos, ela está no hospital, porque quando nós chegamos ainda deu para pegar o crápula que fez isso, e ele estava terminando de estuprar sua filha de 2 anos. É um mero exemplo. Se você é esse pai, o que você faz com um cara desse? Me responda. Se você é esse pai, o que você faz com esse cara? Porque no meu exemplo imaginário, mas pastor, eu tenho quase certeza que eu ouvi isso na reportagem. Calma. No meu, é inclusive um caso fora do país. Calma. É o meu exemplo imaginário. No meu exemplo imaginário, o que esse cara tentou fazer? Esse cara saiu para a delegacia. Esse cara foi contido, no meu exemplo imaginário, por mais de 8 homens. E tiveram que aplicar nele um sossega-leão, porque ele ia entrar atrás daquelas grades e ele ia matar aquele homem. Pastor, se ele pegasse esse homem, pastor, e se ele esganasse, e se ele matasse, e se ele acabasse com esse homem, era justo. Vamos lá. Aí no meu exemplo imaginário, esse homem que fez todo esse mal está sendo processado. E processado, esse homem recebe do juiz a sentença, pena de morte. Pastor, pelo amor de Deus, eu vi esse caso. Não, é meramente imaginário. Tá? Meramente imaginário, porque não existe pena de morte. Vamos lá. E aí, o que acontece? No Brasil não existe, né? Meramente imaginário. E aí, quando ele vai para a cadeira elétrica para morrer, um país inteiro filma isso. E a reportagem, olha que imaginação eu tenho, que coisa fantástica. E aí a reportagem filma casas, filma ruas. E as ruas, as pessoas aplaudem e gritam de alegria, e aplaudem pela morte de um desgraçado. E quando ele morre eletrocutado, se esbaforindo de dor, gritando de dor, a população olha e ao terminar a população comemora a morte dele. Não, pastor, esse caso eu vivi nada, isso é um mero exemplo meu. E aí aquele que foi ofendido viu que a justiça foi praticada. E olha que tem gente, no meu mero exemplo imaginário, que ainda diz assim, tinha que fazer pior. A cadeira de morte foi pouco, tinha que fazer pior. Ah, é? Tá ótimo. Você sabia que eu e você merecíamos o mesmo? Você sabia que se hoje não existisse Cristo, o fato de Deus nos pegar e jogar no lago de fogo e enxofre iria provocar nos céus aplausos? Sabe por quê? Porque a gente diz que ama a Deus e a gente não ama. A gente diz que serve a Ele e fala mal do irmão. A gente diz que vive com Ele, que confia nele. E aí você vai ver quantas pessoas vão voltar para o templo.
Sério. Você vai ver o mundo morto de medo, sem querer estar na presença do Senhor, na comunhão dos santos. A gente é capaz de ir no shopping, a gente é capaz de ir na padaria, a gente é capaz de ir uma vez por semana no tribunal trabalhar e os outros dias tudo home office. Mas você vai ver, no momento de voltar para a casa do Senhor, estar na presença do Senhor, ai que eu estou com medo do coronavírus. Você vai ver isso. Você sabia que a gente é capaz de pegar o que a gente tem e dizer, esse mês eu não dizimo, porque esse mês está apertado. Quando a Bíblia diz que até o que devolvemos para Ele é dele. Até o que a gente devolve para Ele é dele, não é nem nosso. Sério, tu acredita que tem gente que não acredita em dízimo? Você sabia que no meio evangélico tem muita gente com medo de morrer? Você sabe por que tem medo de morrer? Porque, em última análise, não tem certeza da vida eterna. Não tem certeza da vida eterna. Sabia? Você sabia que a gente simplesmente tem a capacidade de estocar 10 mil sacos de arroz enquanto o irmão aqui do lado está passando necessidade? Sabia disso? Sabe, irmãos, Deus tem o direito de pegar a mim e a você e lançar num lago de fogo e enxofre. E se ele fizesse isso, ele estaria sendo aplaudido por todo o universo. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Olha o ponto 2 da revista. Ele simplesmente enviou seu filho. E no meio do desespero, quando eu e você não sabíamos mais o que fazer, Cristo vem. E João aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A doutrina da expiação, ela fala o seguinte: como é que o homem, sendo o que é, como é que eu e você, sendo o que nós somos, nós temos condições de aplacar a ira de Deus. É sério. Deus todo dia dá tudo pra gente. Deus todo dia faz tudo por nós. Deus todo dia nos abençoa com todas as coisas. Deus todo dia nos honra com vida. Irmãos, o simples fato de um sol nascer já é fantástico. Você já viu noite impedir o nascer do sol? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma noite impedir o nascer do sol. E quando o sol nasce, a vida renasce. E você acredita que, mesmo depois de Jesus ter apaziguado a ira do Pai, você sabia que eu e você temos condições de passar um dia inteiro e não tirar um minuto para dizer obrigado? Você está
está vendo que tipo de gente sou eu e você? E aí eu e você queremos jogar aquele bandido, o bandido da ficção, na cadeira elétrica, na cadeira da morte, é? Que legal. Você sabe por que Jesus morreu no meio de dois bandidos? Para que ficasse claro no Calvário que só houve um justo na terra, que o resto todo é bandido. Que eu e você não passamos de bandidos. Perante Deus nós não valemos nada. Para que no Calvário a humanidade entendesse a vileza que há em nós. Mas ainda bem que no Calvário muitos de nós olham para ele e dizem: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim porque eu não posso fazer nada por mim. Lembra-te de mim porque eu sou triste pecador. Lembra-te de mim porque o que eu mereço é a morte eterna. Lembra-te de mim porque o que eu mereço é o inferno. Lembra-te de mim porque o que eu tenho é injustiça. Lembra-te de mim porque o que eu tenho é morte. Lembra-te de mim porque eu sou isso. Eu sou esse ser que mereço a cruz. Lembra-te de mim. Amados irmãos, pelo momento emotivo. Quem de nós poderia aplacar a ira de Deus? Porque expiação é isso, expiação é você olhar para o ofendido, vamos voltar para a matéria, eu tenho que voltar para a matéria, deixa eu me concentrar na matéria. Quem de nós poderia simplesmente chegar diante dele e dizer: eu tenho capacidade, eu tenho capacidade, eu tenho capacidade, eu tenho capacidade de simplesmente fazer algo para que sua ira seja aplacada. Nos critérios humanos, nós ficaríamos contentes ao ver aquele indivíduo morrendo na cadeira de rodas e aplaudiríamos. Só que há uma diferença entre nós e o céu, né? É distante, não é? E Isaías diz que assim como os céus estão distante da terra, assim são meus caminhos para os vossos caminhos. E aí a grande questão é a seguinte: nós ofendemos foi a Deus. Como é que a gente aplaca a ira de Deus? Expiação é atividade feita pelo ofensor, capaz de retirar a ira do ofendido. E aí a pergunta que se faz é: como é que se aplaca a ira de Deus? Como é que se aplaca a ira de Deus? Deus que é justo, santo. O que ele teve que fazer? Ele, como Deus, não poderia pedir ou receber o pedido de perdão de qualquer homem. Teria que ser o melhor de nós. Ao mesmo tempo, um Deus não vai simplesmente aceitar um pedido de um mero homem. Somente alguém na mesma posição de Deus para
a ele e ser recebido e ser aceito. Você acha que não é assim? Porque Cristo e Deus. Porque Cristo era ao mesmo tempo homem e Deus. Porque sua ira, o sangue vertido na cruz do Calvário era sangue. Não era água, não, era sangue. Que quando caiu gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota, irmãos, o sangue vertido no Calvário, ele simplesmente coagulou lá embaixo. Como todo sangue. Jesus era homem como nós. Por isso ele teve que se tornar homem. Para se tornar o nosso representante. Para morrer em nosso lugar. Agora, eu e você não teríamos condições de morrer pelos outros, porque injusto não pode morrer por injustos e justificar injustos. Só um justo poderia ser feito sem mácula, que tinha que ser entregue. Por isso, quando Jesus foi gestado, ele foi gestado pelo Espírito Santo para não receber no seu DNA toda a carga de pecado. Então, ao mesmo tempo, ele era homem e, ao mesmo tempo, ele não recebeu a carga de pecado. Mas quando ele para a cruz, assim como aquele país inteiro aplaudia, no meu exemplo fictício, aplaudia a morte daquele indivíduo como ato de justiça. Quando Cristo foi para a cruz, Deus pegou todos os pecados do passado. Deus pegou todos os pecados do presente. Deus pegou. Daí a morte de Cristo como foi. A morte de Cristo como foi. Um homem, porque um homem deveria assumir o nosso lugar. Aí, quando ele ressuscita, ele chega até o Pai, levando o sangue da nova aliança, levando o sangue remidor dele. E ele apresenta ao Pai. Aí ele é Deus. E só um Deus pode ser recebido por outro Deus. Por que você acha que Esther pediu oração para ser recebida pelo rei? Porque um rei, quando isso pode irritá-lo e ele pode te matar. Sabia disso? Por causa da questão da autoridade. Por causa fosse realizada. Então, na cruz, a ira de Deus é aplacada porque a sua justiça foi realizada. Pegue a revista comigo. Pegue a revista comigo. Por gentileza, vá comigo para a querida página. Comigo para a página de número 37. Vamos juntos? Pegue sua revista. Pegue aí o ponto 3 e 4, a gente estuda domingo que vem. Vamos ler juntos? O ponto 2 da sua revista, vamos juntos. A dimensão do pecado. Você já pensou na dimensão da encrenca que entramos quando o pecado passou a existir como realidade na vida humana? Não. Então pense o seguinte. Quando desrespeitamos, agredimos ou ofendemos alguém, o perdão e a reconciliação são representantes de toda a família? Família esta que o admira, honra, ama e venera? Quantos são atingidos pela ofensa? Tornando os fatos um pouco mais difíceis, e se o ofendido for o representante de toda uma nação, qualquer um poderia pedir desculpas, as mesmas seriam aceitas? E se a ofensa fosse direcionada à pessoa, à santidade, à majestade, ao próprio Deus, quem estaria à altura para pedir perdão? Somente um outro Deus poderia vir e pedir perdão e ser aceito por Deus. Mas que Deus faria isso? Vamos lá, que Deus faria isso? Mas se pudéssemos escolher o melhor de nós, homens, para fazer o pedido de perdão, Deus não receberia? Ele seria o nosso
representante. O problema é quem? Quem de Deus Pai tinha que ser satisfeita. O homem tinha que morrer. Ele avisou, pecou, morreu. O homem pecou. Alguém tem que morrer. Na verdade, todos nós temos que morrer. Não seria possível, mas quem? Quem se habilita? E Deus, o ofendido, aceitaria? Tal homem não pode ser qualquer um. Tem que ser o melhor de nós. Aí vem a pergunta, existe? Quem é o mais perfeito de todos os homens em todos os tempos? Quem detém atributos morais irretocáveis? Que homem a humanidade pode atestar? Nele não há pecado. Quem é o melhor de nós? Amados, vejam o problema. No Éden, ofendemos a pessoa, a santidade, a majestade de Deus, a consequência, sua ira. Como pedir desculpas? Impossível. Quem é o homem capaz de nos representar, sentir a ira justa e assim aplacá-la, satisfazendo o desejo de justiça do ofendido, que é ninguém menos que Deus? Quem é o Deus capaz de acesso ao grande Deus e Pai? E corajosamente, em nome de uma humanidade absolutamente perdida, pedir-lhe perdão. Cristo. Somente Cristo. E ninguém mais poderia. Daí porque João chama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, terminamos definindo expiação. Expiação é o ato de pagar a dívida de alguém, aplacando a ira de outrem. Expiação é o ato de pagar a dívida de alguém, aplacando a ira de outrem. E Cristo paga a nossa dívida e aplaca a ira de Deus. Meus irmãos, que Deus é esse, né? Começamos a entender a expiação. A expiação é esse ato de apaziguamento do ofendido que é Deus. E só Deus Filho poderia fazer isso. Amém? Continuamos domingo que vem. Por isso que nós cremos na expiação. Porque nós cremos que todos nós somos pecadores. Mas Cristo, em nosso lugar, aplacou a ira de Deus e retirou a ofensa que nós tínhamos diante de Deus. Ok? Domingo nós continuaremos a expiação, já valendo toda essa lição. Que aí nós vamos trabalhar com a querida expiação vicária. Pastor, então, domingo a gente se encontra de novo? Se encontra 9 horas da manhã. Você vai estar em casa, fica tranquilo. Não é na igreja. Você vai estar em casa, tá bom? 9 horas e está na presença de Deus, tá? E aí vai estar na presença de Deus. Coloque a mão no coração, para que Deus te abençoe. Ah, tá. Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Quem desejar estudar a doutrina da expiação, aqui está. Este é o melhor livro sobre expiação que temos no Brasil. É da editora Carisma, Expiação. Editora Carisma, Expiação. Tá bom? Sonson, eu não sei se você está nessa escola bíblica dominical. Acho que você está, você não perde escola, né? Sonson, vê onde está o melhor preço, a expiação, editora Carisma, e coloca para os irmãos, tá bom? Se de repente o Sonson não estiver, eu peço que o Weber faça, ou então algum menino da mocidade,
Coloque a mão no coração. Vamos encerrar, porque as crianças já estão dizendo, cadê minha aula, cadê minha aula, cadê minha aula, né? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão bom na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque começamos a estudar a doutrina da expiação. Muito obrigado, Senhor, porque este foi o primeiro de alguns encontros que teremos na mais profunda doutrina da tua palavra, que é a expiação. Obrigado porque aprendemos hoje que expiar é propiciar a reconciliação, porque o ofendido foi aplacado na sua ira. Te louvamos, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós não tínhamos o que fazer, nós merecíamos um inferno e um lago de fogo e enxofre em razão da santa ira de Deus Pai. Porque um dia nós voltamos as costas, porque todo dia nós ofendemos a santidade do nosso grande Deus. Mas obrigado, Jesus, tu se tornou um de nós. E ao se tornar um de nós, tu sofreu toda a ira do Pai. E sofrendo toda a ira do Pai, tu pudestes voltar a Ele nos céus e pudestes entregar o sangue precioso da redenção. E com isso, a expiação foi possível. Com isso, nós voltamos e agora estamos reconciliados com Deus, o teu Pai, que resolveu ser o nosso Pai. E com isso, toda a ira dele foi retirada, porque tu fizestes o apaziguar, tu sofrestes toda a ira em meu lugar. Sabe, Cristo, eu não sei quem nos ama mais, se tu ou se teu Pai. Se tu que resolvestes fazer isso tudo por amor, ou se teu Pai que planejou tudo isso, e olhou para ti e disse, desempenha. Nós não sabemos, nós só sabemos que é muito amor por cada um de nós. É isso que nós sabemos. Cristo, recebe nosso dízimo. Ele é um nada. Tu és Deus do ouro, tu és Deus da prata. Até o que nós estamos dando para ti agora, como dizimistas, é teu. É teu. Tu não precisas de nada disso, é mera fidelidade. Quem precisa é tua obra, porque tua obra tem que pagar luz, água, tem que pagar funcionários, tua obra tem que pagar internet. Quem precisa é tua obra, mas tu nos dá o privilégio de te louvar com dízimo. Recebe o nosso dízimo. Mesmo que pouco, recebe, Senhor. É para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, nós te louvamos. Meu amado irmão dizimista, a igreja, crendo na palavra de Deus, te abençoa agora com a bênção do dizimista. Ser próspero materialmente, economicamente, financeiramente, patrimonialmente, mas acima de tudo ser próspero espiritualmente. Espiritualmente. Ó Deus, obrigado por tudo. Dá-nos uma tarde em paz. Senhor, abençoa agora as crianças com a aula que elas terão neste momento. E à noite fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmão, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, habita e reina em tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Deus te dê uma tarde maravilhosa. Deus te dê uma tarde maravilhosa. E ó, estamos voltando. Estamos voltando. Um grande beijo a todos. A paz do Senhor. Até hoje à noite. Até hoje à noite, 7 horas da noite. O último domingo longe da igreja. O próximo estaremos juntos. Deus te abençoe. Amém.